Olá pessoal, meu nome é David Oliveira e essa é uma de nossas videoaulas do nosso curso de cálculo de probabilidades. Nesta videoaula a gente vai tratar do tema de probabilidade condicional e independência condicional, que estão os dois tópicos relacionados. E para começar a gente vai ver o nosso plano, né, o nosso roteiro, que na verdade são os dois temas, né? Primeiro a gente vai ver o tema de probabilidade condicional, né? Tanto a definição, né? Os exemplos, alguns exemplos, e algumas propriedades relacionadas à probabilidade condicional. No segundo momento, a gente vai ver o conceito de independência condicional, também trabalhando com a definição de independência, no caso mais simples, quanto no caso mais complexo, chamado de independência condicional mútua, né, ou eventos que são mutuamente independentes. Alguns exemplos, tá? E algumas propriedades relacionadas. Vamos lá, então. Inicialmente, vamos pensar com uma motivação sobre probabilidade condicional. Por que a gente estuda probabilidade condicional? A gente fez a definição, né, quando trabalhou no conceito de probabilidade, né, definição de função probabilidade, a definição de um fenômeno, né, aleatório. Nesse caso aqui, a gente também pode chamar de um experimento aleatório, né, que vai ser a base para a construção do espaço amostral. A pergunta é a seguinte: dado um fenômeno aleatório que eu observo, vamos supor que eu tenho uma informação adicional sobre a ocorrência desse fenômeno. Será que essa informação ela é relevante? Ela é útil? É basicamente isso que a probabilidade condicional vai nos informar. Sobre essa utilidade, né, dessa informação adicional. Então vamos colocar algumas situações práticas onde essas duas condicionantes, né, tanto o fenômeno quanto a informação adicional estão presentes. E ambos, né, os dois eixos são eventos, né? Um evento que é de interesse e um evento que a gente vai chamar de uma condição, né, que é a informação adicional. Então vamos dar um exemplo aqui inicialmente, que é o seguinte: eu posso considerar o evento de morrer em um determinado acidente, né? Obviamente de trânsito, né, que eu estou considerando aqui. E eu posso ter uma condição, né, um evento condicionante, que é a utilização de cinto, né? Então, será que ao usar cinto, né, essa informação é relevante sobre a probabilidade de morrer no acidente? Essa é uma pergunta. Ganhar na Mega Sena, né? E o fato de jogar 8 dezenas. Será que se eu admitir que eu jogo 8 dezenas, essa informação é relevante para a determinação da probabilidade do ganho na Mega Sena? Será que essa informação ela me apresenta algo novo que muda esse cenário de probabilidades do ganho da Mega Sena? O uso de UTI, né? Ou seja, se algum paciente eventualmente vai usar UTI. E aqui eu estou me referindo por exemplo, pacientes de Covid. O fato de eu vacinar contra a Covid, né, ou de eu saber que um indivíduo foi vacinado contra a Covid, isso é uma informação relevante? Ele muda o cenário de probabilidades do uso da UTI desse indivíduo? E aqui uma brincadeira, a doença, uma presença de uma doença cardíaca, né, o indivíduo tem uma doença cardíaca, sendo que é um torcedor do Cruzeiro, que ultimamente não passa, né? No período da gravação dessas videoaulas, não passava uma das suas melhores fases da história. Será que essa informação é relevante para o cálculo de probabilidades de uma eventual doença cardíaca desse indivíduo? Então, é basicamente isso,
Então, aqui eu estou falando de maneira geral, mas tem situações mais práticas onde isso vai ser muito mais importante. E aqui eu vou contextualizar no caso de atuária. Um exemplo um sinistro de um carro, ou seja, um dano associado a um veículo, né? Não necessariamente um carro, pode ser um automóvel que esteja segurado, né? Uma condicionante, né? Um evento condicionante poderia ser o motorista um homem jovem, né? Ou o dono do veículo, né? Quem o segurou. Será que essa informação é relevante para o cálculo da probabilidade do sinistro? Mais do que isso, né? Será que ela agrega alguma informação? Você vê que isso aqui é muito importante, isso é utilizado inclusive na construção de seguros de veículos, né? Ou seguros de qualquer natureza. Eu tenho umas condicionantes que vão alterar o cenário do cálculo do seguro, né? E propriamente do cálculo até de precificação. Mas isso tudo é construído com base em probabilidade, ou seja, essa informação, esse evento condicionante, ele é importante na mensuração das probabilidades de sinistro em um veículo. Exemplo, um outro exemplo, o carro ser roubado, e no caso considerando morando no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro local. Então, o fato de eu saber que o indivíduo mora no Rio, isso muda o cenário do cálculo de probabilidades do veículo ser roubado. Poderia ser aplicado a qualquer estado, na verdade. Isso também importa no seguro de veículos, né? Na mensuração da precificação, né? Que é baseada, é construída em uma parte muito grande, no cálculo de risco, que é calculado em função da probabilidade desse evento. Então, esse evento condicionante, no caso, o fato do segurado morar no Rio, morar em qualquer outro estado, será que ele vai alterar o cenário de cálculo de probabilidades do carro ser roubado? Outro exemplo, né? Invalidez. Eu posso ter um cenário onde eu projetar, né, colocar como o evento condicionante ser antes de 65 anos, ou seja, antes do tempo de aposentadoria, pelo menos o tempo de idade, né, a idade mínima. Será que esse evento aqui, essa condicionante, eu saber que o indivíduo é mais jovem do que 65, ele vai alterar no cálculo da probabilidade de invalidez? Isso aqui afeta em termos de pensão, porque veja que o indivíduo, se ele tiver algum tipo de doença associada, né, do trabalho, o que gere algum tipo de pensão por invalidez, antes dos 65, a gente está falando de um indivíduo, teoricamente, vamos colocar aqui, jovem, né? Pelo menos segundo esse corte dos 65 anos. Será que o fato de eu saber que esse indivíduo é jovem altera essa probabilidade de mensuração da invalidez? Por fim, um exemplo de perda de colheita. O fato, por exemplo, do dono, eu estou falando eventualmente de algum agricultor, e aí eu estou falando eventualmente do dono dessa colheita, né, que segurou, né, esse plantio, ele ser de câncer, né, ou seja, ele nascer numa data específica. Aqui considerando, né, o horóscopo. Será que essa informação é relevante? Ela muda o cenário para o cálculo de probabilidades da perda de colheita? A gente pode ver que algumas dessas informações parecem relevantes, outras parecem irrelevantes, como é o caso do último cenário. Veja que nesse caso aqui eu tenho a construção do seguro rural, né? Claro que tem algumas informações então que são relevantes, outras parecem que não. Outros eventos, né, que no caso a gente está considerando como condições aqui, são relevantes e outros não. A ideia de probabilidade condicional é justamente tentar mensurar essa relevância de alguma forma. Muito bem.
vamos fazer a formalização, então, da probabilidade condicional. Como a gente viu, né, na definição de probabilidade, a gente tem a definição do espaço amostral, que nada mais que é um conjunto de resultados possíveis associados a um fenômeno aleatório, que a gente definiu. A sigma álgebra associada deste espaço amostral, portanto, é o conjunto. A sigma álgebra pode ser um subconjunto qualquer do seu espaço amostral, que obedeça a algumas propriedades específicas. A gente vai trabalhar, na maioria das vezes, com o conjunto das partes, que é o conjunto de subconjuntos do espaço amostral. E, finalmente, o cálculo, a função probabilidade, definida como uma função que vai da sigma álgebra no intervalo 0, 1. Né? Então, é uma função definida. Com isso, a gente tem um espaço de probabilidades definidos, né? As três, vamos dizer, os três eixos, né? Ou definidores de uma função probabilidade. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar um evento B, tá? Que a gente vai destacar em verde aqui, e a gente vai admitir que ele ocorreu, né? Então, na verdade, aqui eu fecho, né, esse espaço, né, do trio, né, ou da trinca que forma o espaço de probabilidades. E aqui a gente vai considerar um evento B, que a gente vai admitir que ocorreu. Então, esse evento B, a gente vai considerar que ocorreu, e ele naturalmente está contido no meu espaço amostral. E esse evento, ele é diferente de vazio. Então, ele não pode ser o evento vazio. A gente vai considerar. Então, o que vai acontecer? O B, eu vou ter uma construção de uma outra função probabilidade dada a ocorrência de B. Dada a ocorrência desse evento B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para construir essa nova função probabilidade é fazer uma atualização do seu espaço amostral. Se eu sei da ocorrência de B, né, naturalmente, o espaço amostral, tudo que está fora de B, eu sei que não ocorreu. Então, nesse caso, eu posso eliminar, eu posso atualizar o nosso espaço amostral. Ao invés de usar todo o ômega, agora eu posso usar somente o B, como sendo um novo ômega. Então, nesse caso, a gente vai fazer justamente isso. A gente vai considerar que o nosso B é um espaço amostral, nesse caso, atualizado de uma nova função de probabilidade que está sendo construída. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa atualização do espaço amostral para B, né, que vai se reduzir a B. Eu vou criar uma sigma álgebra beta-linha aqui, né? E essa beta-linha, ela vai ser uma sigma álgebra DB. Ou seja, ela vai ser composta por conjuntos, né, de subconjuntos específicos DB, que obedecem à propriedade de sigma álgebra. A gente vai considerar aqui como conjunto das partes. E nesse caso, do conjunto das partes, né, ou seja, é o conjunto de subconjuntos DB, para a construção da nossa função de probabilidade atualizada. E, finalmente, eu vou construir a função de probabilidade atualizada, que vai ser uma função de beta-linha, ou seja, da sigma álgebra de B, no intervalo de 0 a 1. Né? É uma função probabilidade. Então, por fim, eu tenho essa atualização. Eu saio de um cenário do cenário inicial de probabilidade para um cenário atualizado, onde eu sei da ocorrência de B. E, portanto, eu fiz todas essas atualizações. Nesse caso, eu construí uma função aqui de probabilidade, que é uma função atualizada, né? Ou ela é condicionada à ocorrência de B. Bem, vamos ver um pouquinho mais em detalhes essa função atualizada aqui. Ó. Então, eu vou considerar aqui em destaque o rosa em um ambiente pré-atualização, ou seja, antes do conhecimento da ocorrência de B, e o pós, né, que está destacado em amarelo como pós-atualização. Então, vamos ver como é que funciona. Primeiro,
Como é que fica essa beta linha aqui, né? A beta linha, né, que é a sigma álgebra nova, ela vai estar contida na sigma álgebra antiga, né? Por definição. Porque B está contido no seu espaço amostral. Então, para todo A que eu tiver pertencente à sigma álgebra antiga, pré-atualização, eu vou ter que a interseção B vai pertencer a B, naturalmente, né? A interseção dos conjuntos A e B, ele está contido em B, sendo que A é um conjunto qualquer, né, da sigma álgebra anterior. E, portanto, se o A interseção B está contido em B, a interseção B vai estar, ele pertence à sigma álgebra nova. Por quê? Porque se ele é um subconjunto de B, naturalmente ele vai estar na nossa sigma álgebra. Muito bem. E como é que fica a função probabilidade nova construída? Aqui eu já sei quais os elementos que vão estar figurando na sigma álgebra nova, né, nessa beta linha. E a função de probabilidade, né, condicionada a B, como é que ela vai funcionar? Aqui a gente vai descrever ela em função da função probabilidade inicial, pré-atualização, em rosa. Então, a primeira coisa é a seguinte, a gente sabe, então, definindo essa função probabilidade, como ela é uma função probabilidade, como outra qualquer e obedece os axiomas de probabilidade, eu sei que o B aqui ele é o espaço amostral. Então, a probabilidade de B condicionado a B, ela tem que ser sempre, né, pelo axioma 2 de probabilidade, vai ter que ser igual a 1. Então, para eu transformar a função probabilidade de B antiga no valor novo, eu vou ter que dividir essa probabilidade por B, pelo evento, né, pela probabilidade do evento B, que é o novo espaço amostral, que dá 1. Se eu fizer isso para esta probabilidade, eu tenho que fazer para todos os eventos pertencentes à minha nova sigma álgebra. Portanto, aqui eu vou ter a probabilidade antiga, né, dividida sempre pela probabilidade de B. Como todos os eventos condicionais são definidos, denotados dessa forma, A dado B, né? O A dado B, ele vai simplesmente informar sobre os eventos A condicionados à ocorrência de B. Eles são nada mais, nada menos que a interseção de A e B, que estão presentes na sigma álgebra nova. Portanto, a função probabilidade fica construída como sendo a probabilidade da interseção, a probabilidade A dado B, né, de um evento A dada a ocorrência de B, a nova probabilidade, né, pós essa atualização, vai ser a probabilidade antiga, né, prévia ao conhecimento do evento B, a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Vamos ver um pouquinho mais, né, sem essa formalização tão próxima, né, às definições de probabilidade. Então, eu vou ter que, dado um evento A que está contido no espaço amostral, ou seja, ele é um evento em ômega, né, no nosso espaço amostral, mostrando pelo diagrama de Venn, eu tenho esse evento A aqui. E eu tenho a ocorrência de B, ou seja, eu sei que o B ocorreu. Em verde aqui, eu sei que o B ocorreu. Eu vou ter a interseção de A com B. A interseção de A com B, nesse caso, está nessa faixa laranja aqui, em destaque. E essa interseção, ela está naturalmente contida em B. Ela é um evento em B. Se ela é um evento em B, lembre-se que o beta linha, que é a sigma álgebra nova, né, a sigma álgebra dB, ela naturalmente o A interseção B está contido nessa sigma álgebra beta linha. Então, A
dado B, que é um evento condicional, em beta-linha, ele nada mais é do que o A interseção B, nesse caso aqui. Portanto, a probabilidade de A dado B, a gente já fez essa construção anterior, vai ser a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B, onde essas duas probabilidades são pré-atualização, né? E essa aqui é pós-atualização, ou seja, dado o conhecimento da ocorrência de B. Para fazer a definição mais formalmente, né, de maneira mais simplificada, eu tenho que, se A e B são eventos em ômega, no espaço amostral, e P de B é maior do que zero, ou seja, eu tenho que garantir que essa probabilidade seja maior do que zero, né, esse evento não seja vazio, ou, né, enfim, que a probabilidade seja maior do que zero, vazio é um caso. Então, a probabilidade de A dado B, escrita como a notação, vai ser probabilidade de A dado B, tá? Então, essa é a expressão aqui. Ela vai ser definida como a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Então, essa é a expressão da probabilidade condicional. Bem, algumas propriedades, tá? Naturalmente, como eu tenho que essa expressão, que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção B dividido por P de B, eu posso pegar o P de A dado B e isolar. Se eu isolo, eu gero uma primeira expressão, que é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Então, o que eu estou pegando é passando essa probabilidade de B, multiplicando aqui e isolando. Como eu posso calcular o contrário, né? Na verdade, eu posso condicionar, ou colocar o evento que condiciona a distribuição condicional, a probabilidade condicional, com A também. Então, essa mesma interseção aqui, ó, ela pode ser escrita como sendo a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A, de maneira análoga. Então, nesse caso, o que estaria acontecendo é que o evento que eu estou condicionando, né, é o evento A. Naturalmente aqui, então, eu tenho que a P de A dado B é igual a P de A interseção B com P de B, é a mesma expressão. Só que, olha só, dada essa primeira propriedade que a gente viu aqui, eu posso escrever que P de A inter B, ela pode ser escrita como P de B dado A vezes P de A, ou seja, exatamente essa expressão aqui, ó. Então, eu posso trocar ela e posso reescrever que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A vezes a razão das probabilidades de A dividido pela probabilidade de B. Então, isso aqui é interessante porque a gente consegue uma relação entre as probabilidades condicionais, né, de A dado B e de B dado A. Naturalmente, essa propriedade aqui, ela exige que a probabilidade de A também seja maior do que zero. Essa propriedade é importante porque ela vai ser basicamente o núcleo central de um teorema muito importante, que é o teorema de Bayes, que vai ser utilizado em uma infinidade de aplicações, né, bem como em áreas inteiras de pesquisa na área de probabilidade estatística. Então, ele é um resultado muito importante e ele vai servir como o núcleo central para essas áreas, né, para o desenvolvimento dessas áreas. Com isso, a gente tem, então, 3 propriedades aqui a anotar, né, que são importantes, que a gente vai estar utilizando nos cálculos de probabilidade, em exercício de probabilidade. Então, vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui, eu vou considerar o lançamento de 2 moedas, tá?
naturalmente, como eu considero o lançamento de moedas, eu vou convencionar como H sendo cara e o T como sendo coroa. E aqui são duas moedas, portanto, no espaço amostral que eu posso observar, são 4 resultados possíveis. Então, eu posso observar cara, cara, coroa, coroa, cara e coroa, coroa. A partir deste espaço amostral, eu posso gerar uma sigma álgebra associada. Aqui estão todos os eventos, né, associados ao meu espaço amostral definido, ou de uma outra forma, todos os subconjuntos desse espaço amostral estão colocados aqui, ó. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o conjunto das partes. Eu lembro que a sigma álgebra ela tem uma definição que não necessariamente é o conjunto das partes, mas aqui a gente vai colocar, né? Ou conjunto potência também. E aqui estão todos os subconjuntos relacionados a esse espaço amostral. Se você quiser conferir, pausar o vídeo, aí você vai checar que todos os subconjuntos possíveis construídos desse espaço amostral estão presentes aqui. Nesse caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 conjuntos possíveis que vêm, a gente já discutiu sobre isso, sobre o número de conjuntos num conjunto potência, né? Que é 2 elevado a 4, o número de elementos que eu tenho no conjunto. Aqui eu vou convencionar que a probabilidade de cada um dos elementos do meu espaço amostral vai ser 1/4, tá? Então, eu defini aqui, isso é simplesmente uma escolha, considerar que a moeda é honesta, né? E essa é a função de probabilidade que a gente vai considerar. Veja que eu estou destacando aqui tudo em rosa, justamente porque a gente está tratando do evento inicial, ou melhor, da modelagem inicial, né? Da probabilidade sem o conhecimento ou sem nenhuma condicionante. Agora eu vou construir uma condicionante. Então eu vou colocar o seguinte: primeira coisa, o evento B, que vai ser o evento condicionante, que a gente vai denotar aqui, como sendo a ocorrência do coroa cara, coroa coroa, destacado em verde aqui. Esse, né, destaque em verde aqui é justamente o evento, né, ou subconjunto pertencente à sigma álgebra, no qual eu condicionei. Destaquei aqui no espaço amostral e destaquei aqui na sigma álgebra. Bem, vamos lá. Qual que é a probabilidade B? Uma vez que eu vou precisar dele para calcular a probabilidade da distribuição condicional. Probabilidade B vai ser dada pela probabilidade de coroa cara, coroa coroa, né? Esses dois resultados aqui, ou seja, a probabilidade desse evento aqui. Se a gente usar de propriedades de probabilidade, a gente vai poder mostrar que a probabilidade, esse evento aqui, né, que tem esses dois conjuntos, ele pode ser construído como uma união desses dois eventos individuais, né, o coroa cara e o coroa coroa, né? Então, ele é a união dos dois, eu posso quebrar como sendo a união. Como são eventos disjuntos, naturalmente eu posso quebrar a função probabilidade, também por propriedade de função probabilidade. Primeiro aqui a gente usou uma propriedade de teoria dos conjuntos, né? Na verdade só é a ilustração do resultado da união, da operação. E aqui no segundo momento a gente mostrou que eu posso quebrar essa função probabilidade na soma, né? Uma vez que os eventos são disjuntos. Pela nossa construção, cada um desses eventos tem 1/4 de probabilidade, porque cada elemento individualmente do espaço amostral. Portanto, a probabilidade de B aqui vai ser a soma das probabilidades de cada um desses dois eventos, resultando em meio, né? 1/4 mais 1/4, meio. Ok, então eu acabei de descobrir, né, ou de calcular a probabilidade de B no nosso cenário. Bem, agora eu vou admitir, como o evento B é um evento de condição, né, condicionante, o evento B, ele naturalmente ele é diferente de vazio, eu vou considerar que ele ocorreu, e eu vou fazer a atualização da função probabilidade, tá? Usando os mesmos passos que a gente fez na definição.
Então, a primeira coisa, né, é que nosso espaço amostral agora, ele é simplesmente o B. Então, o B, o ômega, né, que antes era todo o conjunto desses elementos aqui, agora ele se reduz a simplesmente a parte verde aqui, né, ou o TH e o TT. Naturalmente, a partir do B eu tenho uma sigma álgebra, que é todos os conjuntos, ou melhor, todos os subconjuntos possíveis do conjunto B. A gente está trabalhando com o conjunto potência aqui, como referência. Estão todos eles aqui, ó, listados. Então, vai ser o conjunto vazio, conjunto TT, TH e o conjunto contendo TH, TT. Bem, a nossa função probabilidade condicional, ela vai ser dada, né? A função atualizada, né? A probabilidade condicional. Ela, naturalmente, a notação vai ser P de A dado B, para qualquer evento A pertencente à sigma álgebra antiga. Então, qualquer evento que eu quiser, eu posso calcular a probabilidade condicional, ele estando, naturalmente, esse evento estando aqui na sigma álgebra antiga. Ele vai ter uma probabilidade associada. E como é que vai ser essa probabilidade? Vai ser a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. A probabilidade de B a gente já sabe, né? A gente já calculou. E a probabilidade de A interseção B, naturalmente, vai depender do evento que a gente especificar. Nesse caso aqui, então, eu tenho a construção dos três, vamos dizer, eixos para a construção do espaço de probabilidade, que é o espaço amostral, a sigma álgebra associada e a função probabilidade, que leva justamente da sigma álgebra num valor que varia entre 0 e 1. Vamos desenvolver um pouquinho mais ainda esse exemplo. Ainda considerando o mesmo exemplo, né? A gente já tinha calculado a probabilidade de B, pré-atualização. Então, e aqui eu estou colocando em destaque a sigma álgebra antiga, a sigma álgebra nova, e aqui a gente vai calcular, ou vai esboçar a função probabilidade, considerando esse cenário da ocorrência desse evento B. Aqui eu estou colocando em destaque, o amarelo vai ficar sempre o pós-atualização, e em rosa vai ficar o pré-atualização, quando eu estiver me referindo a uma ou outro cenário do espaço de probabilidade, dos dois espaços de probabilidade, o condicional e o não condicional. Então, primeiro, se a probabilidade condicional A dado B vai ser zero se a interseção de A a B, lembre-se que A interseção B, ele sempre vai estar presente nessa sigma álgebra, ele vai cair nessa sigma álgebra, for vazia, né? Isso é um resultado de probabilidade, na verdade. A probabilidade do evento vazio sempre é zero, portanto, se o A interseção B for vazio, a probabilidade vai ser zero. Quem são esses eventos? Eu vou dar vamos mostrar um exemplo aqui de uma situação onde cai nisso. Suponha que o A seja o evento cara-coroa, né? Ou seja, o evento contendo só o elemento do espaço amostral cara-coroa, que está destacado aqui, ó. Bem, a probabilidade condicional dele, né, de A dado B, vai ser a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. Portanto, isso vai ser a probabilidade, né, no espaço de probabilidades antigo, né, ou pré-atualização, da interseção do HT, que é o A, do A, com o B, né, que é o THTT, que está definido e que é o evento condicionante, é o que eu estou condicionando, a condição, dividido pela probabilidade de B, do evento B. Naturalmente, a interseção desses dois conjuntos vai ser vazia, porque não tem nenhum elemento em comum entre eles. Então, o resultante vai ser um evento vazio, portanto, a probabilidade de vazio dividido pela probabilidade do B aqui, que eu simplesmente estou explicitando ela aqui, né, que é o THTT. Isso vai dar zero dividido por meio, né? Essa probabilidade a gente já tinha calculado, a probabilidade vazia é sempre zero, o que vai dar zero. Isso vai ocorrer com todos esses eventos de destaque aqui, ó. Todos os eventos
que estão destacados em vermelhinho aqui, ó, o processo vai ser similar. A probabilidade vai dar nula, né? A probabilidade condicional vai dar nula, pelo mesmo raciocínio de cálculo. Bem, vamos ver agora o caso onde a probabilidade condicional de A dado B dá 1, né? Ela vai ocorrer se o A interseção B for igual ao próprio conjunto B, né? Ou, de uma outra forma, se o A contém o B. Ou se o B está contido em A, né? Ou se B é subconjunto de A. Eu vou dar um exemplo, né? Eu escolhi este evento aqui, ó, onde essa situação ocorre. O A vai ser composto pelos elementos HT, TH, TT, né? Então, esse evento A, se eu for calcular a probabilidade condicional dele, ele vai ser, a probabilidade de A dado B vai ser a probabilidade de A interseção B dividido por probabilidade de B, explicitando aqui os conjuntos, o conjunto A aqui explícito e o conjunto B aqui explícito, né? Se eu for calcular a interseção desses dois conjuntos, né, e naturalmente aqui dividido pela probabilidade de B, né, que o B é explícito, se eu for calcular a interseção desses dois conjuntos, o que eu vou ter é o próprio conjunto B, né, porque eu vou ter os elementos em comum TH, que está aqui, ó, nos dois, e o TT, que estão nos dois. Portanto, eu vou ter a probabilidade de B aqui. Naturalmente, a probabilidade de B vai ser meio, então vai ser meio dividido por meio, que vai dar 1. Então, o resultado aqui fica para esse caso. Todos esses outros eventos em destaque, que eu destaquei em verde, e que você pode checar, pelo mesmo processo de construção, eles vão ter como probabilidade resultante a condicional, obviamente, a probabilidade do resultado é 1. Muito bem. Agora eu vou considerar um terceiro caso, uma terceira situação. Eu vou escolher esse evento. Eu vou definir como evento A aqui, como sendo o evento coroa cara, né? E vamos calcular a probabilidade condicional dele, tá? Então, nesse caso, a probabilidade condicional, pela nossa formulação, vai ser definida pela fórmula. Aqui eu vou abrir a expressão e aqui eu vou colocar o A, que é o nosso conjunto que a gente escolheu aqui, interseção com o B, dividido pela probabilidade de B. Se eu calcular a interseção desses dois eventos, eu vou ter só o TH aqui, ó. Portanto, a probabilidade de TH dividido pela probabilidade de TH, TT, né, do evento contendo TH, TT. Essa probabilidade e probabilidade de B a gente já calculou que é meio, e essa probabilidade a gente sabe por definição que é 1/4, na definição inicial que a gente fez do espaço de probabilidades, as duas moedas honestas, as duas moedas que estavam sendo lançadas como sendo honestas. Portanto, o resultado vai ser 1/4 dividido por meio, o que vai dar como resultado meio. Se o A for, então, nesse caso, se o A interseção B for igual ao TH, se a resultante da interseção A com B for o TH, a probabilidade vai ser meio, se for esse evento resultante da interseção. Todos esses eventos aqui em destaque, em azul, complementares, vai acontecer a mesma situação, tá? Ou seja, a interseção de A com B para esses eventos vai ser o TH e, naturalmente, a probabilidade vai ser meio. Mas, para esses outros eventos em azul aqui, ó, a interseção vai ser o TT e a probabilidade também vai ser meio. Portanto, qualquer um dos eventos que eu defini na minha sigma álgebra, né? Qualquer evento A que eu defini na minha sigma álgebra, ele vai ter uma probabilidade condicional associada, né? Condicionada a B, naturalmente. Vamos ver um exemplo mais, né, tentando não olhar tanto para o espaço de probabilidades envolvido. E já fazendo o cálculo, né, das probabilidades condicionais, né, ou da probabilidade condicional.
Vamos supor um experimento aqui, né, um exemplo, que considere o lançamento agora de 2 dados, tá? Então, eu estou colocando só por notação o dado 1, ou o dado preto e o dado em vermelho, um destaque em vermelho, e aqui está o nosso espaço amostral associado a esses lançamentos. Então, eu posso ter todos esses resultados possíveis no lançamento de 2 dados. A minha pergunta vai ser a seguinte: qual a probabilidade condicional da soma de S ser superior a 4? Opa, se é uma probabilidade condicional, eu estou colocando um evento. Esse evento aqui, ó, é o evento que eu estou interessado, é o evento de interesse, né? Então, vou olhar um pouquinho ainda nesse evento de interesse. O evento de interesse, nesse caso A, é o que a soma seja maior que 4, superior a 4. Dado, ou seja, agora a condição, que em ao menos um dos dados observou-se 1. Ou seja, em um dos 2 dados se observou o valor 1. Naturalmente, o evento B aqui é o evento condicionante. Ou D1 é igual a 1, ou D2 é igual a 1. Ou, como é ou, né? Ou os 2 eventos simultaneamente. Muito bem, vamos calcular então essa probabilidade. Probabilidade de S da soma ser maior que 4, dado a condicionante que é o D1 ou o D2 ser igual a 1. Usando de probabilidade da regra, né, que a gente definiu de probabilidade condicional, P de A dado B vai ser a P de A interseção B dividido por P de B. Portanto, vai ser a probabilidade da interseção da soma ser maior que 4, do evento soma maior que 4, com o D ser igual a 1, D1, o dado 1 ser igual a 1, ou o dado 2 ser igual a 1, dividido pela probabilidade do dado 1 ser igual a 1, ou o dado 2 ser igual a 1. Muito bem, vamos localizar esses 2 eventos aqui. Ó. Primeiro eu vou considerar o evento condicionante aqui, né? A condição, que é o evento B aqui. Então, eu coloquei em destaque todos os resultados dentro do meu espaço amostral, no qual ou o D1 é 1 ou o D2 é 1. Então, veja que aqui, ó, o D1 é 1 em todos esses eventos em destaque em verde. Desculpa, o D2, né? Está em vermelho. Em verde aqui, destaque os eventos do espaço amostral. E aqui nessa linha aqui, ó, todos os eventos no qual D1 é 1. E naturalmente, né, esse evento em comum aqui, ó, é onde os 2 são simultaneamente 1 e que obedece a propriedade para figurar no evento B. Se eu fizer a conta, né, se eu observar aqui, ó, a conta vai ser, são 11 eventos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eventos, em 36 possíveis. Portanto, a probabilidade desse evento, do evento B, é 11 sobre 36. Agora, vamos observar o evento da soma ser maior que 4. A soma ser maior que 4 são todos esses eventos aqui, ó, ou melhor, todos esses resultados no espaço amostral que estão destacados em azul. Portanto, são, se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, a gente pode fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 18 eventos aqui, né, contando, né? 6, 12, 18. Aqui, mais 5, 23. Mais 4, 27. Mais 3, 30 eventos aqui, destacados em azul. Só que eu não quero só ele, eu quero a interseção com os eventos, com o evento B, né? Que é o D1 igual a 1 ou o D2 igual a 1. Se a gente destacar os eventos, ou melhor, os resultados cujo evento o evento B está, né, ocorrendo, são todos esses resultados aqui, ó, em destaque em verde, circulados em verde. Perceba que alguns deles são comuns, portanto, eles figuram no evento de interseção desses 2 eventos. E estão destacados aqui nesse círculo preto. Então, todos eles, eu tenho a ocorrência dos 2 eventos, do evento A e do evento B. No caso aqui, está convencionando o S é maior que 4
e o D1 ser igual a 1 ou o D2 igual a 1. Se a gente contar, são 6 eventos, ou melhor, 6 resultados em 36 possíveis. Portanto, 6 sobre 36. Se a gente fizer a conta aqui, né, fazer as simplificações, a nossa probabilidade condicional, portanto, vai ser 6 dividido por 11. Ok, independência condicional. Vamos falar um pouquinho de motivação. Por que estudar a independência condicional? Eu vou considerar agora um cenário, né, onde a gente estude experimentos e, obviamente, condições associadas aos experimentos. Né? Os experimentos são eventos de interesse, vão gerar eventos de interesse, e condições associadas, a gente vai fazer algumas perguntas para servir de motivação. Então, vamos considerar o primeiro experimento, que é o seguinte. Vamos considerar uma partida de futebol entre a seleção brasileira e um adversário que você não sabe quem é. Sim, não sabemos quem é esse adversário. O evento de interesse, no nosso caso aqui, que eu estou convencionando como evento A, é a seleção brasileira vencer, né, a partida. Veja que a gente não sabe o adversário, né? O experimento é uma partida genérica, que a gente não sabe contra quem, mas o evento aqui a considerar é a vitória da seleção brasileira. Faço uma pergunta para você que está me acompanhando na videoaula. Você apostaria no Brasil, na seleção brasileira? Mais do que isso, se você apostaria ou não. Quanto você apostaria? Né? Quanto você confia na vitória da seleção? Agora, o mais importante é por quê? Por que você está justificando essa quantificação? Em que você está se baseando, construindo essa quantificação de confiança na vitória da seleção? Provavelmente você fez uma avaliação intuitiva, mesmo que seja, da probabilidade de ocorrência desse evento. Claro que eu vou estar mais predisposto a apostar no evento A, de vitória da seleção brasileira, uma vez que a probabilidade de vitória seja maior. Só para ter uma referência, aqui, se a gente usar a abordagem frequentista de probabilidade, que se baseia em eventos já consolidados, considerando junho de 2021, né, a data de referência onde essa pesquisa foi feita, a seleção brasileira jogou 643 jogos, sendo que... jogou 1.011 jogos, sendo que venceu 643. Tá? Aqui são considerados só jogos oficiais. Isso dá aproximadamente 64% dos jogos que a seleção venceu. Bem, por que eu estou colocando isso? Vamos considerar um segundo experimento. E agora eu sei quem é o adversário. Ou seja, eu tenho uma informação adicional sobre esse evento, sobre esse experimento proposto aqui. Mas eu ainda estou interessado no mesmo evento, que é o evento da vitória da seleção. Só que agora eu sei contra quem ela vai jogar. E aqui eu estou concebendo, né, eu estou propondo que o jogo seja contra os nossos algozes da Copa de 2014, a seleção alemã. Né? Eu vou fazer as mesmas perguntas. A pergunta, de novo, né, as mesmas perguntas. Você apostaria no Brasil? Quanto e por quê? Naturalmente, você está construindo a resposta para essas perguntas intuitivamente baseado numa ideia de probabilidade. Só que agora você sabe contra quem o Brasil vai jogar, ou seja, você tem um conhecimento sobre o seu experimento um pouco maior. A pergunta aliás, a pergunta não, né, mas como se baseia intuitivamente nessa probabilidade? Se a gente fizer o mesmo raciocínio frequentista, né, também a dados de 2020, dados da pesquisa de 2021, a gente vai ter que em jogos oficiais
a seleção brasileira jogou 23 vezes contra a Alemanha, das quais ganhou em 13 oportunidades, o que dá um percentual de 57%. É claro que antes de eu mostrar os dados, provavelmente você já ficou um pouco mais com o pé atrás na vitória da seleção brasileira. Então o que está acontecendo é que o cenário seu de predisposição a apostar no Brasil, ele diminuiu à medida que você sabia quem era o adversário. Ou mais do que isso, né? Sabia que era a Alemanha. Mas mais do que isso, o cenário mudou, né? Você ficou menos predisposto. Você alterou a sua predisposição a apostar na seleção brasileira, uma vez que você sabia o adversário. Esse é exatamente o conceito de independência condicional. Se eu tiver uma situação, ou nesse caso de dependência, no caso como ilustrado, se eu tiver uma situação onde a probabilidade condicional de A dado B, ou seja, dado o conhecimento do evento condicionante, for diferente da probabilidade de A, ou seja, eu tenho dado o conhecimento de B, eu tenho uma alteração do cenário de probabilidade de A, eu vou dizer que esses dois eventos são condicionalmente dependentes. Vamos ver uma segunda situação, só que é um pouquinho diferente. Vamos supor uma doença, e aqui a gente está postulando, pode ser Covid, pode ser diabetes, enfim, qualquer tipo de doença. E eu estou postulando um evento que é a morte sobre ou por essa doença, como causa tendo essa doença. A pergunta agora nesse caso é: você se preocuparia com essa doença? Né? Claro, depende da doença, mas a gente está colocando, pode ser o conhecimento da doença aqui é fixo, né? Poderia ser Covid, poderia ser diabetes, mas a pergunta é: você se preocuparia com esse evento de morte por essa doença? Só para ter uma ideia, no caso específico de Covid, se a gente usar como exemplo a referência a Covid, a gente tem a dados de outubro de 2021, a proporção de óbitos dividida pela população dá esse valor aqui, 0.0027273, né? Então, usando também de novo a ideia frequentista, né? Você pode mensurar de uma certa maneira a probabilidade de ocorrência de morte por essa doença específica, no caso de Covid. Agora, eu vou pegar um cenário que é o seguinte: eu vou considerar que o experimento agora vai ser a doença ser tratada com camomila. Então, eu vou pegar camomila, né, uma plantinha que geralmente é usada para, né, enfim, tem vários finalidades, mas naturalmente que contra a Covid não se sabe, né, das aplicações dela, não se pode dizer nada a princípio, mas só para colocar um exemplo de um tratamento que a gente, pelo menos de início, a gente tem um preconceito que não funciona, né? E nesse caso parece ser o caso. Vamos tomar o seguinte: então o evento agora condicional então, a morte pela doença dado o tratamento por camomila. E nesse caso aqui, se você convencionou diabetes no início, a gente convencionou o cálculo da probabilidade frequentista da Covid. Então, vou tomar como referência a Covid. O evento aqui vai ser a morte por Covid, dado o tratamento com camomila. A pergunta na verdade, eu posso propor a pergunta se você se preocuparia. Mas eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais geral, que é o órgão americano de regulação de medicamentos, né? E eu estou usando também a Anvisa aqui, eles devem indicar a camomila como um possível tratamento para essa doença, nesse caso, a Covid? Essa é essa pergunta. Ou eu poderia fazer a mesma pergunta: você se preocuparia, dado esse cenário, de agora o tratamento
com camomila? Bem, claro que essa resposta depende de qual a probabilidade de morte dado o tratamento de camomila, que a gente não sabe, mas que intuitivamente, né, ou pelo menos a princípio, há de se pensar que a camomila não tem nenhuma interferência na doença, portanto, ela não altera a probabilidade de morte. Quando eu tenho esse cenário, ou seja, que a probabilidade condicional de um evento A dado um evento B é igual à probabilidade A, ou seja, ele é irrelevante na hora de se calcular a probabilidade A, eu tenho que os dois eventos são condicionalmente independentes. Muito bem. Bem, como definição, então a gente tem que se A e B são eventos em ômega no nosso espaço amostral, os dois eventos, nesse caso, têm probabilidades não nulas, e o A e B são independentes, né? A gente vai considerar que os eventos A e B são independentes somente se eles obedecem a seguinte propriedade. Bem, vamos construir a propriedade aqui. Eu vou tomar inicialmente a definição da probabilidade condicional, que a gente sabe que P de A dado B vai ser P de A interseção B, dividido pela probabilidade de B. Se a gente fizer uso da propriedade de probabilidade condicional, né, simplesmente isolando aqui o termo da probabilidade da interseção, eu vou ter que P de A inter B vai ser P de A dado B vezes P de B. Perceba o seguinte, que o P de A dado B aqui, ó, se A e B são independentes, significa que o B, eu escrever P de A dado B ou P de A é a mesma coisa. Então, bem, estou construindo aqui. Então, é essa função aqui, ó, esse termo aqui. Então, se a gente olhar para esse termo P de A dado B, né, sob a condição de independência, P de A dado B é igual a P de A. Portanto, eu posso alterar essa expressão aqui de tal forma que P de A interseção B vai ser o produto de P de A vezes P de B. E essa seria a definição da condição de independência no caso de dois eventos. Algumas propriedades, tá? Eu vou mostrar uma propriedade aqui. Vamos considerar que A e B são independentes, tá? Portanto, sob essa condição, eu tenho que P de A interseção B vai ser o produto de P de A vezes P de B. Eu tenho como resultado que o complemento de A e o complemento de B também são eventos independentes. Portanto, eu posso escrever que o P de A barra interseção B barra é igual a P de A barra vezes P de B barra. Bem, vamos fazer a demonstração como exercício aqui. Então, a prova vai ser o seguinte, eu tenho que sair dessa expressão P de A interseção B, P de A complementar interseção B, e chegar no P de A barra P de B barra. É claro que existem várias formas de fazer isso, eu vou construir uma série de passos aqui específicos, né, usando de propriedade de probabilidade. Então, a primeira delas é o seguinte, que eu posso escrever que P de A, por propriedade de probabilidade e de conjuntos associados, que P de A barra inter B barra pode ser escrito como P de A barra menos P de A barra interseção com P de B. É uma propriedade de probabilidade, tá? Naturalmente, eu posso reaplicar a mesma propriedade aqui nesse evento aqui, ó. E aí eu posso escrever que P de A barra interseção B, ele pode ser escrito como P de B menos P de B interseção A, né? A mesma propriedade que eu usei aqui, eu estou usando desse termo para desenvolver e chegar nesse termo aqui, ó. Agora, perceba o seguinte, uma vez que eu sei que A e B são independentes, que a gente postulou no início, né,
eu posso escrever que P de B interseção A pode ser escrito como sendo P de B vezes P de A. Né? Aqui, naturalmente, eu mudei só a ordem aqui do produto, né? Mas continua válida a propriedade de independência. Para desenvolver, então, essa expressão aqui. Agora, se eu fizer aqui, colocar em evidência o P de B aqui, ó, porque perceba que o P de B aparece nesse termo, e aqui eu tenho uma subtração, ele aparece nesse termo aqui, ó. Se eu colocar em evidência, eu vou ter P de B vezes 1 menos P de A. Então, P de B vezes 1 dá esse termo, menos P de B vezes P de A dá esse termo. Então, eu tenho, colocando em evidência justamente essa expressão como resultado. Naturalmente, eu tenho 1 menos P de A, isso por propriedade de probabilidade complementar. Isso pode ser escrito como sendo probabilidade A barra, tá? E agora, eu tenho, nessa expressão, eu tenho o P de A barra como sendo um termo comum, tanto nesse primeiro termo quanto nesse segundo termo, cabendo colocar em evidência. Então, eu posso colocar em evidência o P de A barra, o que nos gera essa expressão. Então, P de A barra vezes 1 menos P de B. Perceba que o P de A barra vezes 1 dá esse termo. P de A barra vezes P de B dá esse segundo termo, para validar a igualdade. E, finalmente, eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho por propriedade de probabilidade complementar, né, de eventos complementares, eu tenho que 1 menos P de B é igual a P de B barra. Nesse caso aqui, eu cheguei, então, no nosso resultado que a gente queria verificar. Não vale só para o caso de A barra B barra, tá? Se eu tenho independência entre A e B, tanto A complementar e B são independentes, e A e B complementar também são independentes. A demonstração pode ser feita de maneira análoga à anterior que a gente fez. Vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos trabalhar com alguns exemplos de aplicação, né, da ideia de independência condicional. Esses são exemplos clássicos, tá? O primeiro é um exemplo chamado exemplo dos prisioneiros, tá? E o cenário é o seguinte: eu tenho 3 prisioneiros, tá? 3 presos, né? Que eu vou denotar como sendo A, B e C. E eles estão naturalmente presos, estão atrás das grades, e o fato é que os 3 deles estão condenados à morte. Só que o governador do estado, né, ou nesse caso, a gente está considerando um estado hipotético onde estes presos, esse governador pode dar o perdão para esses presos, ele vai escolher um dos presos para perdoar. E, naturalmente, os outros 2 vão seguir para a execução, vão ser mortos, né? O governador, ele chega para o diretor e ele informa sobre a decisão. Ele diz para o diretor quem é que vai ser perdoado, né? O prisioneiro que vai ser perdoado e, naturalmente, por complemento, os presos que vão morrer para o diretor. Só que ele pede para o diretor o seguinte: olha, você não pode falar para os presos quem vai morrer, né? Ou melhor, você não pode falar para os presos sobre a minha decisão de quem vai ser perdoado. Essa é a informação crucial aqui que tem que manter o sigilo. O diretor, ele, na verdade, foi pressionado pelo preso, nesse caso aqui o preso A. O preso A foi lá, falou com ele, falou: olha, você podia me falar quem é que vai ser perdoado, quem é que vai ser perdoado. O diretor, então, fez o seguinte: ele falou, deu uma informação para o preso A. Ele falou que B, o preso B, seria executado. A pergunta é: ao dar essa informação ao preso A, o diretor revelou o segredo para A
E nesse caso, o segredo é de quem o governador iria perdoar. Quem seria o cara, ou o preso, que vai ser escolhido para ser perdoado pelo governador. Essa é a pergunta. Bem, considerando isso, a gente vai fazer uma anotação aqui para organizar nosso raciocínio em termos de probabilidade condicional. Então, eu vou considerar algumas informações, que é, primeiro, o preso perdoado, qual vai ser o preso perdoado, e a segunda informação que eu vou denotar como sendo W, que é o que o diretor revela A. Lembre-se que o diretor revelou, né, a gente já viu ali que o diretor revelou que B seria executado, né? Mas a gente vai organizar melhor. O que o diretor revela A, a gente vai chamar de W. Bem, eu posso ter, naturalmente, o perdão inicialmente para A. E essa é a chave do problema. Porque a pergunta é se o diretor fez alguma revelação significativa para A ao dizer que B iria morrer, ou seria executado. Então, o diretor revelar o segredo é o diretor dizer quem será perdoado, ou pelo menos dar informações que sejam relevantes para mensurar a probabilidade de quem será perdoado. Então, nesse caso, eu vou considerar dois eventos, que é o evento de A ser perdoado. Nesse caso, quem será perdoado, a gente vai colocar mais especificamente, sobre a informação se A será perdoado, se o prisioneiro A será perdoado. Que essa é a informação que o governador pediu, é sigilo, para não falar nada a respeito de quem será perdoado. E W, que é o que o diretor afirma A. Então, essa pergunta é, será que esses dois eventos são condicionalmente dependentes? Essa é a pergunta. Vamos lá. Então, eu tenho a primeira situação, que é o perdão para A. Naturalmente, antes disso, né? Se eu tenho que A e W são condicionalmente dependentes, significa que a probabilidade de A, ou seja, a probabilidade do perdão para A, ela é diferente da probabilidade do perdão para A, dado a fala do diretor, dado o que o diretor falou. Bem, considerando isso, se o prisioneiro A for o perdoado, perceba que o diretor ele tem duas opções para falar para A. Ou seja, se o A for o perdoado, ele pode falar que B será executado e pode falar que C será executado. Os dois serão. Então, ele pode falar qualquer um dos dois que ele falar, ele está falando uma informação que é verdadeira. Naturalmente, o diretor não pode mentir. E ele pode optar por uma das duas informações com igual probabilidade. Então, pode até modificar essa probabilidade, mas nesse caso aqui a gente pode considerar aqui com igual probabilidade. Ele poderia dizer tanto que B seria executado quanto C seria executado, considerando que o A seria perdoado. Uma segunda situação é que, supondo que o perdão for para B, para o prisioneiro B, agora isso restringe um pouco o que o diretor vai falar. Perceba que o diretor não pode dizer para A, e ele está falando para A, ele não pode dizer para A que ele vai morrer, né, naturalmente. Então, aqui, a única opção que o diretor tem para revelar a A é a execução para C. Ou seja, ele vai falar que o C vai morrer. A mesma situação acontece quando o perdão, né, o prisioneiro perdoado for C. Se o prisioneiro perdoado for C, só tem uma opção para o diretor revelar para A, que é que o perdão vai para B. Porque ele não vai falar, né, naturalmente, que o A vai morrer, senão ele está revelando uma informação para o A. Dado esse cenário, então com essas três opções aqui, agora a gente vai avaliar em termos de probabilidades. A minha pergunta, basicamente, é
perceba que o evento que eu estou interessado agora é mais específico ainda. Não é o que o diretor B falou, mas o fato do diretor ter falado que a execução iria para B, que foi isso que o diretor disse para A. Naturalmente, o problema evolui, né, para eu perguntar se A e WB, que na verdade o fato do diretor dizer que a execução vai para B, ser condicionalmente dependente, o que implica na pergunta. A probabilidade de A ela é diferente da probabilidade de A dado B, se isso aconteceu, desculpe, da probabilidade de A dado WB. Se isso aconteceu, se essa diferença aconteceu, significa que são condicionalmente dependentes, ou seja, significa que o diretor disse alguma informação relevante para A saber, né, ou pelo menos ter um conhecimento maior a respeito de quem iria ser perdoado. Vamos lá então. Primeiro, que essa é a nossa pergunta-chave. Eu tenho as duas expressões, então P de A e a P de A dado WB. É fácil a gente enxergar que a probabilidade de A ser perdoado a priori, sem nenhum conhecimento adicional, é 1/3. São 3 prisioneiros, o governador vai perdoar um só, portanto é 1 em 3 opções possíveis. Agora eu preciso olhar, então, a probabilidade de A dado WB, que é o que o diretor falou. Se a gente usar de probabilidade condicional, né, da definição nossa de probabilidade condicional, a gente tem que... perceba que o WB é um evento que ocorreu, ou seja, eu estou assumindo que o diretor disse para A que o preso B vai ser executado. Considerando esse cenário, eu vou ter P de A dado WB, vai ser escrito como a probabilidade da interseção de A WB, dividido pela probabilidade WB. Isso pode ser reescrito como sendo a probabilidade de WB dado A vezes P de A, dividido pela probabilidade de WB. De novo, a gente está usando aqui de probabilidade condicional. Eu estou reescrevendo essa expressão da interseção desses dois eventos como sendo a probabilidade de WB vezes a probabilidade de A vezes a probabilidade de A. A probabilidade WB é o seguinte: dado que A seja perdoado, qual a chance do diretor dizer para A que B vai ser executado? Na verdade é meio, porque ele teria duas opções. Dado que A seria perdoado, ele teria a opção de dizer para A que B seria executado ou C seria executado. Portanto, ele poderia dizer qualquer uma das duas. Naturalmente, considerando probabilidades iguais, eu vou ter uma em duas possibilidades, essa probabilidade. Vezes a probabilidade de A, que é 1/3 que a gente já calculou aqui. Dividido pela probabilidade de WB. Agora, o WB que eu preciso encontrar o valor dessa probabilidade. E vou fazê-lo aqui, a gente vai desenvolver. Então, essa aqui é a probabilidade. Qual seria a probabilidade do diretor dizer a A que B seria executado? Por propriedade de teoria dos conjuntos, naturalmente, né, eu vou ter que... Eu posso considerar que um conjunto universo aqui, que seria o conjunto de qualquer experimento, né, que eu considerasse com todos os resultados possíveis, a interseção de WB com o universo é o próprio WB, portanto, isso aqui é uma igualdade. Perceba que o universo aqui, que seria todos os resultados possíveis de experimento, eu posso colocar como sendo o perdão para A, o perdão para B e o perdão para C, né? A gente está convencionando aqui que o A, o B e o C representam respectivamente o evento perdão para A, perdão para B, perdão para C. Como tem só esses 3 prisioneiros, isso é o conjunto universo total aqui, ó. A união desses três elementos, na verdade, dá o nosso conjunto universo. Reescrevendo então essa interseção, né, aplicando propriedade distributiva aqui de conjuntos, a distributividade, eu vou ter
que essa probabilidade pode ser escrita como sendo WB interseção com A, união WB interseção com B, união WB interseção com perdão, aqui tem um erro, tá? É A, B e C, tá? A expressão aqui é A, B e C. Tem um erro aqui na construção desse termo. E o erro se propaga aqui, tá? A, B e C aqui, ó, tá? A, B e C. Tem um erro nessa nota aqui. Essa probabilidade que eu apliquei aqui, considerando, né, A, B e C, ela considera que eu tenho eventos que são disjuntos, né? Esse evento aqui, ele é disjunto com esse evento. A, B e C, tá? A, C, B e A. Portanto, eu posso aplicar a propriedade de probabilidade aqui para quebrar na soma das probabilidades. E aí, a probabilidade de WB interseção com A pode ser escrita como sendo a probabilidade de WB interseção com A, vezes a probabilidade de A, mais, agora sim, a probabilidade de WB dado B, né, interseção vezes a probabilidade de B, né, tem um erro nessas duas linhas, essa linha, aqui é B, aqui é C, aqui é B e aqui é C, e idem para o terceiro termo aqui, simplesmente usando de probabilidade condicional, de propriedade de probabilidade condicional para descrever a interseção de dois eventos. Como resultante, a gente tem essa expressão aqui, ó, e agora vamos olhar para essa expressão aqui. Então, primeiro, olha só, o que é esse primeiro termo aqui? O WB dado A significa, dado que A vai ser perdoado, qual que é a probabilidade do diretor dizer a A que B será perdoado? Então, vai ser 1 em 2, porque ele tem duas opções. A gente já discutiu esse exemplo, essa situação que está bem aqui, ó, destacado. Vezes 1/3, naturalmente, é a probabilidade de A ser perdoado sem nenhuma informação condicionante, sem nenhum evento condicional. Mas a probabilidade de B, dado que B será perdoado, então, esse termo é interessante. Isso aqui é a probabilidade de o diretor dizer para A que B será executado, dado que B será perdoado. Como o diretor não pode mentir, essa probabilidade é 0, vezes 1/3, que é a probabilidade do B ser perdoado, desconsiderando qualquer informação ou de qualquer evento condicionante. Mais a probabilidade de WB dado C, vezes P de C. Então, nesse caso aqui, o WC é qual que é a probabilidade do diretor dizer a A que B será executado, dado que C será perdoado. Lembre-se que essa aqui é a última alternativa da tabelinha que eu acabei de mostrar um minutinho atrás. Nesse caso, essa probabilidade é 1, porque só tem essa alternativa para o diretor, vezes 1/3. Com isso, eu tenho a expressão fechada. Fazendo as contas, aqui eu vou ter 1/6 mais 0 mais 1/3, o que vai gerar o resultado de meio. Ou seja, esse valor de P de WB aqui vai ser meio. Substituindo aqui na expressão e fazendo as devidas simplificações, com isso a probabilidade de A dado WB vai ser 1/3. Bem, qual que é a conclusão disso? Então, a gente acabou de chegar na probabilidade de A dado WB, que é 1/3. Essas duas probabilidades são iguais. O que significa isso? Ou, é justamente isso que eu acabei de falar. A probabilidade de A é igual à probabilidade de A dado WB. Significa que o que o diretor falou é irrelevante para o cálculo da probabilidade de que A, do prisioneiro A, ser perdoado. Portanto, o diretor não disse nada a A. E aí, nesse caso, A e WB são independentes, são eventos independentes. Vamos ver um segundo exemplo. Neste exemplo aqui, a gente vai tratar de um problema bem interessante. Ele é denotado na literatura como Monty Hall Problem, tá? E o Monty é esse cara aqui, ó.
esse senhor aqui, que na verdade já, já até faleceu, ele tinha um programa na década de 70 chamado Let's Make a Deal. É um programa que basicamente era um programa de TV e de variedades, né, de prêmios, né, de auditório. A gente pode resumir que ele era basicamente um Silvio Santos para os contemporâneos do Silvio Santos, mas é um programa de auditório de premiações, de jogos e de premiações. O programa existe até hoje, né? Ele é contemporâneo, tem algumas temporadas em alguns canais fechados, né, por assinatura, e está sobrevivendo. É um programa com a mesma natureza de jogos, né, de brincadeiras. Tivemos algumas versões nacionais, né? Uma das que eu acho engraçada é a chamada Porta dos Desesperados. Era um quadro de um programa de um apresentador chamado Sérgio Malandro, né? Que inicialmente trabalhava com criança, depois foi trabalhando com públicos de maneira geral. E ele tinha uma versão bem parecida né, no quadro específico, com a versão do Monty Hall, com a versão do programa Let's Make a Deal. Então fica a curiosidade aí, quem quiser dar uma bisbilhotada na internet, no YouTube, pode ver esses canais. Uma outra coisa, uma curiosidade desse problema é que tem uma cena específica, tem um filme, né, chamado Quebrando a Banca, em inglês é Blackjack, que ele trata bastante do universo de cálculo de probabilidade em jogos, na verdade do uso de probabilidade em jogos, especificamente no 21, e tem uma cena específica que é muito interessante, onde o professor está lecionando, né, tá dando uma aula inclusive de probabilidade, na qual ele comenta sobre esse problema. Vale a pena também dar uma bisbilhotada na internet, se vocês tiverem interesse. Bem, vamos ao problema em si, né? Então, no programa, ele tinha um jogo específico, que era um jogo onde ele tinha 3 portas, né? Nas quais ele tinha um prêmio e tinha chamados 2 bodes, né? Que a gente convenciona-se aqui que o bode é um prêmio jocoso, né? Um prêmio que o jogador, na verdade, não queria ganhar, né? Então, a gente coloca aqui como sendo bode. Claro que a gente está interessado em ganhar o carro, né? Ou a premiação, no caso do jogo de um valor associado. Então, essas portas, naturalmente, estavam fechadas com os prêmios atrás. Então, no começo do jogo, o participante escolhia uma das portas. Então, o monte permitia que ele escolhesse, perguntasse, olha, qual das portas você quer, né? Óbvio, com o objetivo de ganhar o prêmio, né? De escolher a porta que tinha o prêmio. Num segundo momento, dada a escolha do participante, o monte começava a jogar, né? Vamos dizer. Então, uma situação que acontecia é que o monte, para tentar ajudar o participante, né, ele abria uma das portas. E naturalmente aí ele abria a porta, não é a porta que o participante, o jogador, escolheu. E no terceiro momento ele oportunizava, né, ele deixava a possibilidade para o participante de trocar de porta. Então ele perguntava, olha, dado esse cenário, eu abri a porta aqui, você quer ficar na mesma porta ou você quer mudar de porta? E a pergunta, né, que a gente faz é, e agora? Eu vou trocar ou não trocar de porta? Essa era a pergunta-chave que se tornou o problema, a discussão sobre o jogo em si, né, e se tornou um problema clássico de probabilidade. Bem, vamos ver um pouquinho do ponto de vista mais formal, né, de probabilidade. A pergunta é a seguinte: trocar de porta altera a probabilidade de premiação? Essa é uma pergunta, né? O quanto de aumento, né? Ou essa mera possibilidade de trocar a porta, né?
ela aumenta essa probabilidade. No caso, a gente está considerando decidir por trocar ou não. E, finalmente, uma discussão é se a gente tinha 1/3 de probabilidade antes no momento inicial do jogo, quando o participante escolhia inicialmente, sendo que agora o apresentador abriu uma porta, é razoável pensar que sobraram 2 portas e, portanto, o indivíduo agora tem 50% de chance de ganhar a premiação. Será que isso é verdade? Muito bem. Para explicar para tentar responder a essas perguntas, em particular a primeira, que é se trocar de porta altera a probabilidade de premiação inicial, a gente vai fixar a estratégia de troca aqui e verificar a probabilidade. O que significa isso? Eu vou decidir sempre por trocar, tá? Sempre a gente vai investigar o evento de troca, vai considerar como uma premissa que a gente vai trocar de porta, quando for oportunizado pelo monte, né, ou pelo apresentador do jogo. Então, eu vou considerar 2 eventos aqui. O primeiro é o seguinte: o evento A, que eu vou considerar como sendo a premiação com troca de porta, ou seja, vou trocar a porta, tá? E o evento A é obter o prêmio. O evento B eu vou considerar como sendo a escolha inicial do prêmio. E o evento C, a escolha inicial do chamado bode, do evento do prêmio jocoso. Então, inicialmente a pergunta é: qual que é a probabilidade de A, né? A probabilidade de premiação dada a troca de porta. Então, vamos tentar desenvolver essa probabilidade. Da mesma forma, como no exemplo anterior, a gente vai considerar que inicialmente que o A pode ser escrito como sendo a interseção, o A interseção com um conjunto universo aqui, né? Que seria o espaço amostral nos casos específicos do problema, de um experimento que se tenha interesse. Desenvolvendo um pouquinho mais, o meu espaço amostral ele pode ser descrito aqui como sendo a união de B com C. Por quê? Porque na escolha que o indivíduo vai fazer, ou ele vai escolher por um bode, ou ele vai escolher por um prêmio, né? São os 2 eventos possíveis, são eventos complementares, inclusive na escolha da premiação, portanto, eu posso quebrar o conjunto universo na união desses 2 eventos. Desenvolvendo um pouco mais, então eu vou ter que P de A inter B união C pode ser descrito como P de A inter B, união com P de A inter C, união C. P de A inter, aqui tem um erro, também um outro erro, que é essa operação aqui de conjuntos é uma interseção. Então, P de A inter B, união com P de A inter C. Esses 2 eventos são disjuntos, tá? Portanto, eu posso mostrar que essas probabilidades podem ser escritas como a probabilidade dessa união pode ser descrita como a probabilidade de cada um dos eventos interseção. Nesse caso, a probabilidade de A interseção B mais a probabilidade de A interseção C. Aqui eu posso usar de probabilidade condicional. Então, aqui eu posso escrever que o P de A interseção B ele pode ser descrito como sendo a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Naturalmente, eu vou aplicar para o C o mesmo raciocínio. Eu posso escrever como sendo a probabilidade de A dado C vezes a probabilidade de C. O que é cada um desses termos? Essa probabilidade vai ser a probabilidade de eu obter o prêmio dado que a escolha inicial que eu tive, de obter o prêmio trocando de porta, dado que a escolha inicial foi um prêmio. Bem como o evento A dado C, ele é a probabilidade, ou melhor, o evento do prêmio dada a troca de porta,
o prêmio optando pela troca de porta, dado que eu escolhi no início um bode. Que é justamente isso que eu acabei de colocar, né? Essa definição desses dois eventos que são muito importantes aqui para a gente calcular essa probabilidade. A probabilidade B e a probabilidade C, individualmente, elas são fáceis, porque se eu não tenho nenhuma informação, a probabilidade do prêmio inicial vai ser 1/3, né? E a probabilidade C vai ser 2/3. Por quê? São 2 bodes em 3 portas e é um prêmio em 3 portas. Para a gente agora, o interesse é o cálculo da probabilidade de A dado B e a probabilidade de A dado C. Para isso, eu vou fazer uma ilustração. A gente vai tentar nos apoiar numa ilustração desses cenários. Então, o primeiro cenário, que é o prêmio com a troca de porta, dado que eu escolhi inicialmente o prêmio, vai ser o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um evento. Então, A dado B, que é o que eu estou investigando. Então, dado B significa que no início eu escolhi foi o carro. Tá? Vou dar essa condição aqui. Perceba que no próximo passo, o apresentador ele vai poder abrir ou essa porta aqui. Então, vamos supor uma das duas portas, diferente. O que vai acontecer? Se eu trocar de porta, e é isso que eu estou colocando aqui, né? O evento A é, dada a troca, eu estou saindo dessa porta que eu estava escolhi inicialmente e vou para a porta com o bode. O que vai acontecer? Eu vou perder o prêmio. Então, a probabilidade de ganho aqui, para esse cenário, vai ser 0. Né? Se eu escolher inicialmente o prêmio no início da escolha. Aqui já tem uma situação que é o A dado C, que significa que, dado que eu escolhi o bode no início, que é o evento C, nesse caso aqui, o evento, a condição vai ser dado que eu escolhi o bode, que está considerado aqui. E lembre-se que o A é a troca, é obter o prêmio com a troca. Se eu escolhi o bode nessa porta, obviamente vai sobrar só uma porta para o apresentador abrir, que é essa aqui, ó, né, já que eu escolhi essa. E a troca vai automaticamente me levar para a porta com o carro. Portanto, se eu escolher no início o bode, automaticamente, com a troca da abertura da porta, naturalmente, eu vou ter probabilidade 1 de ganho. A mesma coisa, a terceira opção, só que estou colocando que eu posso optar pela terceira porta, pelo terceiro bode, mas a situação é análoga a esse caso aqui. Eu vou ter a abertura dessa porta intermediária aqui, do meio, e naturalmente, se eu trocar de porta, eu vou sair dessa porta para a porta com o carro. E aí eu vou ganhar. Automaticamente, eu sempre vou ter ganho, dado que eu escolhi o bode no início. Essa probabilidade condicional é igual a 1. Portanto, essas probabilidades aqui, ó, essas duas probabilidades que eram chave no cálculo da probabilidade no esquemático anterior, eu consigo ilustrar elas aqui. E era justamente elas que eu estava precisando. Então, a probabilidade de A dado B e a probabilidade de A dado C. São, respectivamente, 0 e 1. Se a gente substituir aqui, eu vou ter 0 vezes 1/3 e aqui 1 vezes 1/3. O resultado, então, da probabilidade de A, ou seja, de troca da probabilidade de ganho, de premiação, todo esse cenário, né, de abertura de portas, dado que eu trocar a porta, vai ser 2/3. O que nos coloca a conclusão de que a troca de porta, a estratégia de troca de porta nesse cenário vai aumentar a probabilidade de 1/3, que é a probabilidade inicial, para 2/3, né? E não convencionalmente como colocado para simplesmente 50% ou meio, como a gente pode erroneamente chegar à conclusão. Muito bem, ainda falando sobre independência condicional,
a gente pode ter, a gente viu a definição agora de independência condicional para dois eventos, né, considerados A e B, e naturalmente eles são independentes se eu posso descrever que a probabilidade da interseção desses dois eventos pode ser descrita como a probabilidade dos produtos dos respectivos eventos, né, da probabilidade dos respectivos eventos. Esse é um caso para dois eventos, mas eu posso generalizar, eu posso considerando que eu tenho N eventos, e aí eu vou considerar esses N eventos, vamos dizer, indexados aqui, né, para controle, o evento A1, A2, A3, até AN. Eu vou ter uma definição que é chamada de eventos que são mutuamente independentes. Ela é uma generalização, ela é aplicada a um conjunto de eventos maior do que somente dois. E esta propriedade de independência mútua, ela vai se verificar se, dado que eu escolher qualquer conjunto de eventos, desses N eventos iniciais aqui, nesse caso eu estou colocando aqui como sendo um conjunto de K eventos, né? Pode ser, posso tomar 2 eventos aqui, 3 eventos, 4 eventos, até N, todos os eventos, né? Que seriam os N eventos, da forma AI1, AI2, AI3 até AIK. Eu vou ter que eles são mutuamente independentes se eu tenho que a probabilidade da interseção desses K eventos que eu escolhi desses N, para todos os Ks possíveis, eles podem ser descritos como uma probabilidade, o produto, né, nesse caso aqui definido, demonstrado como produtório, da probabilidade de cada um dos respectivos eventos. Vou mostrar um exemplo, só como ilustração aqui, para o caso, considerando 3 eventos, que é o caso mais simples, acima de 2. Suponho que eu tenho 3 eventos aqui. Para eu ter considerar se eles são mutuamente independentes, eles vão ter que acontecer a seguinte propriedade. Primeiro, para K igual a 2, eu vou tomar todas as possibilidades possíveis de eventos, de 2 eventos aqui, desses 3. Portanto, A1 interseção com A2, A1 interseção com A3, A2 interseção com A3. E para todas essas 3 probabilidades, eu vou ter que a probabilidade da interseção vai ter que ser a probabilidade dos produtos, não, o produto das probabilidades, melhor dizendo, de cada um dos eventos. Só que não é só isso. Eu também tenho que garantir que para K igual a 3, ele também é válido. Ou seja, se eu tomar todos os eventos, nesse caso aqui, porque são 3 eventos, eu vou ter que a interseção dos 3 eventos pode ser descrita como uma probabilidade dos produtos, né, o produto das probabilidades de cada um desses eventos. Esse caso é para 3, tá? Se fosse para 4, naturalmente eu teria mais conjuntos aqui de interseção de 3 conjuntos, né? E mais expressões que eu teria que garantir a igualdade para se validar a independência mútua entre esses eventos. Vamos ver um exemplo. Eu vou colocar aqui um exemplo de cobrança de pênalti, tá? Então a gente vai trabalhar o seguinte: a gente vai dizer que o experimento é de cobrança de pênalti. Naturalmente temos um craque que fará 3 cobranças. O craque sou eu. E a gente vai assumir que a minha probabilidade de fazer um gol, ela vai ser igual à probabilidade de chutar para fora, que vai ser 50% ou meio, simplesmente. Então, o G é denotar gol, o F é denotar para fora. A gente vai usar só o G aqui neste exemplo. Se eu tomar 3 cobranças, né? Cada cobrança o resultado pode ser gol ou pode ser para fora. Eu tenho um espaço amostral nesse experimento como sendo contendo esses 8 eventos aqui, ó, perdão, esses 8 elementos aqui, ó, né? Fazer os 3 gols, fazer 2 gols e o terceiro para fora, fazer o primeiro fora, gol e assim por diante. Todos os resultados possíveis estão enumerados aqui. Eu vou considerar o seguinte evento, que eu vou denotar que o GI é o gol na iésima cobrança, né?
Portanto, eu vou ter que o G1 vai ser o gol na primeira cobrança. Esse evento aqui, ó, ele contempla esses elementos. Na primeira cobrança, então, é todos os elementos aqui do espaço amostral que o primeiro elemento, né, o primeiro elemento da trinca aqui dos resultados é um G. Então, são esses 4 primeiros aqui, ó. GF, GFG e GFF. Eu posso ter o G2 e o G3, que seriam os gols na segunda cobrança, e os gols na terceira cobrança também estão respectivamente em destaque, em amarelinho aqui, onde os gols estão. Então, aqui, ó, no caso do G2, eu vou ter esses dois primeiros elementos aqui do espaço amostral, e esses dois elementos aqui, ó, em destaque, esse e esse. E o G3, o mesmo raciocínio, eu vou ter aqui esse primeiro, esse terceiro, esse quinto e esse sétimo elemento aqui do espaço amostral, considerando essa ordem. Utilizando da ideia de probabilidade, né, e eu considerando que os gols, a minha probabilidade de fazer um gol é de meio, eu vou ter que cada um dos elementos do espaço amostral, né, vai ter 1/8 de probabilidade de ocorrência. Usando de probabilidade também, eu vou ter que a probabilidade de G1 vai ser meio, a probabilidade de G2 vai ser meio e a probabilidade de G3 vai ser meio. Aferindo da mesma forma como a gente trabalhando com a ideia de que eu tenho as respectivas probabilidades associadas a cada evento, e aí eu simplesmente somo a probabilidade dos eventos envolvidos, ou dos elementos envolvidos em G1, em G2 e em G3. Aqui vou chegar no resultado de meio, meio, meio. A pergunta é se G1, G2 e G3 são mutuamente independentes. Vamos verificar. Então, eu vou ter aqui que o G1, G2 e G3 são N eventos. Então, para ser mutuamente independentes, eu vou ter que fazer aquela mesma verificação. Primeiro, K igual a 3, né? Eu vou considerar, tomar 3 aqui eventos desses 3 eventos. É a interseção dos 3. Então, a probabilidade da interseção de G1 com G2 com G3 tem que ser, vai ter que ser igual à probabilidade de G1 vezes a probabilidade de G2 vezes a probabilidade de G3. Se a gente fizer a probabilidade de G1 interseção com G2 e G3, eu vou ter o gol no primeiro, ter o gol na segunda e ter o gol na terceira cobrança. Só tem um elemento do espaço amostral que vai ter essas 3 propriedades atendidas, ou vai estar contido nesses 3 eventos. Que é o GGG, portanto é 1/8 essa probabilidade. Se a gente, utilizando as probabilidades que a gente mensurou lá atrás, a probabilidade de G1 é meio, de G2 e G3 também sendo meio, eu vou ter como resultado 1/8 e, naturalmente, eu tenho que as duas probabilidades são iguais. Mas não é só isso, eu tenho que verificar para o K igual a 2. Então, eu faço para G1, G2 inicialmente, probabilidade de interseção G1, G2 tem que ser igual à probabilidade de G1 vezes a probabilidade de G2. Mesmo raciocínio, G1 e G2 são os eventos, ou são os elementos no qual eu tenho gol na primeira cobrança e gol na segunda cobrança. Então, tem 2 elementos do espaço amostral que tem esse resultado. Portanto, são 2 em 8, né, possíveis, e finalmente 1/4 essa probabilidade. Usando do raciocínio da probabilidade de G1 e G2 que a gente já tem, que são meio, então eu vou ter a probabilidade de G1 é meio, a probabilidade de G2 também é meio, meio vezes meio, vai dar 1/4. Essas duas probabilidades são iguais, né? A probabilidade de G1 interseção com G2 e a probabilidade de G1 vezes a probabilidade de G2. De maneira análoga, eu posso mostrar para as outras combinações de 2 eventos, né, que estas probabilidades também são iguais,
o que nos leva à conclusão de que G1, G2 e G3, neste caso, são mutuamente independentes. Vamos ver um outro exemplo, tá? E agora um exemplo um pouquinho mais, um segundo exemplo. Nesse caso eu tenho o lançamento de dados, né, similar ao exemplo anterior, e a gente vai tomar aqui 3 eventos, tá? Nesse caso, então, são 3 eventos que a gente vai investigar se são mutuamente independentes. Que eventos são esses? Primeiro, são resultados chamados duplos, ou seja, quando os dois dados dão resultados iguais. O segundo evento, que eu chamei de B aqui, vai ser a soma está entre 7 e 10, ou seja, 7, ou a soma é 7, 8, 9 ou 10. E o evento C, que vai ser a soma dos dois dados ser 2, 7 ou 8. Então, a nossa pergunta é se A, B e C são mutuamente independentes. Ok, então vamos lá. Primeiro, vamos investigar sobre as probabilidades de cada um desses eventos, né? Inicialmente, o A aqui, que são os resultados duplos, se a gente identificar no nosso espaço amostral aqui, ó, ele está em destaque aqui, todos os resultados estão em destaque em azul, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Todos esses resultados resultam no evento A. Portanto, a probabilidade de A vai ser 6, admitindo os dados, né, sem nenhum tipo de vício. A probabilidade de A vai ser 6, são 6 resultados possíveis, né, ou melhor, 6 resultados no evento, dos 36 possíveis, que são 36 resultados possíveis aqui. Portanto, 1/6 dessa probabilidade. Já no caso de B, o B vai ficar em destaque aqui em laranja. Ó. Se a gente verificar, todos os resultados que satisfazem ao evento B, para entrar no evento B, estão destacados em laranja. Então, nessa linha aqui, são todos que têm a soma igual a 7. 6, 1 dá 7, 5, 2, 4, 3. Nessa linha, diagonal, na verdade, aqui eu estou colocando uma diagonal aqui, ó, vão ter todos os resultados que de soma 8. Aqui nessa terceira diagonal aqui, ó, todos os resultados de soma 9. E, finalmente, todos os resultados de soma 10 aqui. Então, se a gente contar esses resultados aqui, vão ser 18 possibilidades, 18, né, elementos no espaço amostral dentro dos 36 possíveis. Portanto, eu vou ter como resultado 18 por 36, meio, a probabilidade de B igual a meio. No caso de C, os eventos aqui C, eles estão em destaque aqui em amarelo. Então, são os eventos ou que a soma é 2, que é esse primeiro aqui, ou que a soma é 7, que é essa diagonal aqui, ó, os elementos que estão nessa diagonal, ou que a soma é 8, que os elementos dessa segunda diagonal aqui. Então, todos esses elementos satisfazem para entrar no evento C, né? Se a gente contar aqui, ó, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eventos em 36 possíveis, que é justamente a probabilidade de C, o que vai gerar como resultado 1/3. Então, eu tenho cada uma das probabilidades de cada um dos eventos calculado. Bem, a minha pergunta é se eles são mutuamente independentes, né, inicial. Então, para responder essa pergunta, primeiro eu vou tomar os 3 eventos, né, e eu preciso calcular a probabilidade de A interseção com B, interseção com C, e, naturalmente, P de A e P de B e P de C eu já tenho, já foram calculados previamente. Então, eu preciso destacar esse evento aqui. Ó. Esse evento a gente vai destacar em verde, e se a gente se atentar, só um único resultado que vai obedecer às 3 propriedades simultaneamente, ou vai figurar nos 3 eventos simultaneamente, que é o 4, 4.
Portanto, eu vou ter que, vai ser uma possibilidade em 36 possíveis. Ela vai ser igual a 1/6 vezes 1/2 vezes 1/3. Se a gente fizer as contas, 6 vezes 2, 12, vezes 3, 36, ou seja, 1 em 36 vai ser igual a 1 em 36, o que essa propriedade, ou melhor, para essa condição, vai estar ok. Só que eu preciso verificar para K igual a 2, tomar 2 eventos e não os 3 simultaneamente, para identificar a independência mútua. Neste caso, então, eu vou ter que primeiro obter a interseção de A com B. É o primeiro que eu escolhi aqui. Então, vamos tomar interseção de A com B, se a gente fizer, são os duplos. Se a gente se lembrar aqui, ó, estão na diagonal. E a soma entre 7 e 10, a gente lembra-se que ela envolvia as diagonais contrárias aqui, ó. A gente vai chegar à conclusão que só 2 resultados possíveis estão na interseção, ou seja, onde os 2 eventos ocorrem simultaneamente, que é o 4, 4 e o 5, 5. Portanto, vão ser 2 possibilidades em 36. 2 em 36. Lembre-se que a probabilidade de A é 1/6 e a probabilidade de B é 1/2. Se a gente fizer as contas, 2 sobre 36 vai dar 1 sobre 18. O que a verificação é da igualdade, né, de 1, se é igual a 1 sobre 12. Naturalmente não é igual, então esses dois valores não são iguais. Portanto, a gente tem a conclusão seguinte: dado que eu tenho uma falha em uma das probabilidades das interseções que a gente está verificando, nesse caso foi constatado para A e B, eu vou ter que esses eventos não são mutuamente independentes. Muito bem, algumas observações finais. A primeira delas é que probabilidade condicional é fundamental. Pode ser meio vamos dizer, piegas, mas é verdade. A probabilidade condicional vai ser uma definição muito utilizada, principalmente na atuária, nas demais áreas, né? Ela é um pilar importantíssimo para trabalhar com inferência de maneira geral. Ela vai ser muito importante. A saber que eu queria citar duas informações importantes, na qual estão relacionadas à probabilidade condicional. O primeiro é o teorema de Bayes, do qual a gente vai discutir em aulas subsequentes. A probabilidade condicional ela é chave de construção para o teorema de Bayes, que vai ajudar a resolver uma série de problemas, os quais a gente já viu aqui implicitamente em alguns exemplos. E, bem, de maneira geral, o conceito de probabilidade condicional vai ser utilizado muito em probabilidade multivariada, dentre alguns dos exemplos, tá, de áreas, na aplicação de modelos de regressão, em processos estocásticos, que são disciplinas-chave, né, que vão instrumentar os profissionais a trabalharem nas suas respectivas áreas, no caso específico de vocês enquanto atuários. Todas elas estão emprenhadas de probabilidade condicional. Um outro destaque, né, a probabilidade condicional é muito importante para uma área de inferência chamada inferência bayesiana, que ela é construída sobre o teorema de Bayes, né, com base no teorema de Bayes, mas que tem como pilar central a ideia de probabilidade condicional. E, finalmente, a gente vai ver que a independência condicional, né, seja a mútua ou a simples, né, no caso de 2 eventos, ela vai ser, não é que é muito importante, mas ela permite que a gente simplifique modelos para trabalhar com problemas reais. Muitas vezes é útil fazer essa simplificação, e é mais do que útil, é razoável. Tá? Em algumas situações práticas não é possível fazer essas simplificações, mas em outras elas vão ser possíveis, o que vai gerar
uma série de impactos de simplificação, seja nas contas, seja em cálculo, em computação, e uma série de coisas. Então, geralmente a independência condicional, né, se verificar a independência ou hipóteses de independência condicional entre eventos, vai permitir que a gente trabalhe com modelos muito mais simples e que são desejáveis, mas que não necessariamente são possíveis de ser aplicados à realidade. Ok? A gente encerra então essa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.